Olá, pessoal. Tudo bem? Como tem passado? Sou o Rodrigo Alves e daremos continuidade à parte do estudo do raciocínio lógico, falando hoje sobre os conectivos lógicos. Lembrando que na primeira aula nós falamos sobre as proposições, as classificações, os tipos de proposições e o conceito básico da tabela verdade. Nós vamos hoje trabalhar dentro dos conectivos com a ideia e o conceito básico das proposições compostas. Lembrando que essas proposições possuem duas ou mais orações, ou seja, possuem duas ou mais proposições. A obrigatoriedade de ter pelo menos duas sentenças é necessária para que nós possamos trabalhar com os conectivos. Aí entra o argumento, mas como nós iremos associar essas proposições? E é nessa parte que entram os conectivos. Nós devemos entender e interpretar como a sentença dessas palavras e essas frases serão interrelacionadas, ok? Então preste bastante atenção, muita atenção na hora de relacionar os símbolos, ok? Alguns são parecidos, então vamos a eles. Os conectivos serão símbolos ou palavras, letras, que podem associar as proposições, ou seja, pega duas proposições simples e transforma numa proposição composta. Então, nós vamos utilizar letras ou símbolos, e aí é interessante e friso que você deve focar muito bem na associação e relação entre palavra e símbolo, porque muitos exercícios buscam essa dinâmica, ou seja, muitas vezes lhe dá a sentença através de palavras e pede que você transcreva para símbolos, ou dá a sentença em símbolo e pede que você transcreva utilizando as palavras. Então é importante que você saiba exatamente associar palavra e símbolo dos conectivos, ok? Então, ao associar as proposições simples com esses conectivos, criamos as relações compostas. As palavras que nós vamos utilizar serão e, ou, se, então, se e somente se. Essas são as relações que expressam os conectivos. Nós vamos agora trabalhar com cada um desses conectivos e vamos desenvolver a sua tabela verdade, ok? Exemplos básicos e rápidos de como ela pode aparecer para nós. O número 4 é par e o número 5 é primo. 7 é ímpar se e somente se 7 ao quadrado for igual a 49. Então, veja, conectivos e se e somente se. Quais são os mais utilizados? Isso depende muito de quem vai estar desenvolvendo e como vai estar sendo cobrada as questões para você, ok? Então vamos com calma interpretar e entender como corresponde, como é estudado cada um deles. Primeiro é o conectivo e. O que vem a ser esse conectivo e? Qual é a sua definição? Conectivo e, que nós vamos representar aqui pelo símbolo do chapeuzinho, do circunflexo, representa uma conjunção. O conectivo e, representado pelo circunflexo, o chapeuzinho, representa uma conjunção. Você terá duas proposições, no qual uma vai estar sendo como somada à outra. Como assim somada? Como assim acrescida? Veja, eu tenho 4 pares de sapato e o termo e vai ligar as duas orações e 7 pares de meia. Veja, eu estou agregando duas orações. Uma tem uma relação direta com a outra. Então, quando eu consigo associar com um ar de somatória, de acréscimo de duas informações, eu tenho uma conjunção. Na conjunção, a afirmativa será verdadeira somente se as duas sentenças forem verdadeiras. Então, ó, será verdadeira se P for verdadeiro e Q
for verdadeira. Como que nós vamos observar isso? Já vamos para a tabela verdade, mas fixe isso. Para uma conjunção, a proposição composta, ou seja, a proposição como um todo, só será classificada como verdadeira se as duas proposições forem verdadeiras. Se pelo menos uma delas for falsa, a sentença inteira será falsa. Veja um exemplo. Temos então aqui uma proposição P. Vou aqui colocar uma outra corzinha de caneta. Vamos acompanhar comigo aqui no quadro, pessoal? Vou colocar aqui a cor preta, que vai dar um destaque melhor e vai ser mais fácil de enxergar. Então, ó, temos a proposição P, bonitinha, e a proposição Q. Duas proposições, construímos a tabela verdade. 4 linhas. Lembre-se, metade da primeira proposição é verdade, falso e falso. Metade verdadeira e metade falsa. Na segunda proposição, lembre-se, a metade da metade. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Aí aqui na última coluna, você coloca a relação da conjunção. P, conjuntiva, com Q. Então, vamos interpretar a tabela verdade. Informação verdadeira com informação verdadeira, isso para nós é uma verdade. Informação verdadeira, porém, com uma informação falsa, isso é falso. Uma informação falsa com uma informação verdadeira, isso para nós é falso. Se as duas informações são falsas, então a sentença é obrigatoriamente falsa. Dessa forma, observe, para a conjunção, eu só posso classificar a sentença conjuntiva em verdade se as duas proposições forem verdadeiras. Se pelo menos uma delas for falsa, a sentença inteira será falsa. Cuidado, porque às vezes você vai interpretar um exercício. Está com dificuldade, vai ver um exemplo. Nos exemplos, eles trabalham especificamente separadas conjunções em um primeiro momento. Primeiro separa-se as conjunções e interpreta uma a uma, para depois interpretar a sentença. Então tome cuidado por achar que uma é verdadeira, já vai ser verdadeiro também. Eu preciso, quando eu tenho os conectivos, trabalhar com a relação nas tabelas verdades. Ok? Então, grave, literalmente grave os princípios de como as sentenças serão verdadeiras e quando elas serão falsas. Ok? O segundo conectivo, que nós vamos aqui representar pelo símbolo V, letras, palavra ou, trabalha com o processo da disjunção. Essa disjunção, ela faz uma classificação entre as proposições. Então, eu tenho duas proposições P e Q, e dentro delas nós utilizamos a disjunção. Como que isso vai ser apresentado ou como que isso vai ser classificado? Por exemplo, hoje eu vou ao cinema ou eu vou ao teatro. Veja, o termo ou é uma condição, ele dá uma situação em que eu tenho uma possibilidade de escolha. Ou eu vou para um, ou eu vou para o outro, mas os dois são possíveis, ok? Então, quando você tem esse tipo de relação, eu tenho uma disjunção inclusiva, porque eu estou incluindo uma possibilidade. Veja, quando eu coloco eu vou ao cinema ou ao teatro, eu estou incluindo uma possibilidade. Enquanto que na conjunção você tem uma somatória de duas proposições, na disjunção inclusiva, você tem o acréscimo de uma possibilidade. No caso, eu vou ao cinema ou ao teatro. Então, isso é uma disjunção inclusiva. Observe aqui. O símbolo para nós é um V minúsculo. A sentença será verdadeira se ao menos uma
das proposições for verdadeira. Então, eu preciso de pelo menos uma verdade. Se uma das duas proposições for verdadeira, já é suficiente para mim. Ok? Então, vamos ver aqui na tabela verdade como que ficaria a proposição composta de uma disjunção inclusiva. Proposição P, proposição Q. Metade verdade, outra metade falso. Intercalando, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E na última coluna, eu coloco a disjunção. PV, P disjuntiva com Q. Se uma delas é verdade, se pelo menos uma for verdade, a informação será considerada verdadeira. Então, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro com falso, uma pelo menos é verdadeira, então isso é verdade. Falso com verdadeiro, então eu tenho pelo menos uma sentença verdadeira, isso é verdade. E a proposição disjuntiva será falsa somente se as duas sentenças forem falsas. Então, as duas sentenças são falsas, a afirmativa, a relação entre elas, a sentença, será falsa. Se pelo menos uma delas for verdade, então eu tenho que a sentença é verdadeira. Ok? Então preste atenção em como as condições são apresentadas para cada uma delas. Agora, além da disjunção inclusiva, em que você inclui uma possibilidade, você tem a disjunção exclusiva. Veja, além da disjunção inclusiva, em que eu estou acrescentando uma possibilidade de ação, eu tenho a exclusiva. Veja bem, simbolicamente representada, existe a chamada disjunção exclusiva, que nós vamos utilizar o ou. Por que exclusiva? Porque ela vai excluir uma possibilidade. Veja só, está chegando o Natal, está chegando um momento específico, festa de criança, aniversário, aí você coloca, por exemplo, para o seu sobrinho. Sei que é maldade às vezes, mas você faz isso, eu tenho certeza. Chega lá e faz. Ou você vai ganhar o Power Ranger, ou você vai ganhar um carrinho. Ou ganha um, ou ganha o outro. Você já está colocando as condições. Ou ele vai ganhar um. Se ele ganha, por exemplo, o Power Ranger, ele não vai ganhar o carrinho. Então, você exclui uma possibilidade. Se ele ganhou o carrinho, ele não ganha o Power Ranger. Então, veja, você está colocando uma condição, é um conectivo, está juntando duas proposições, porém, da mesma forma que junta as proposições, ele está excluindo uma delas. Por isso, é uma disjunção exclusiva. Exclui uma possibilidade da sentença. Na hora que eu for interpretar a tabela verdade, veja só, eu tenho que ficar atento a essas condições. Então, o conectivo, simbolicamente, o Vzinho com a barra na parte de baixo. Agora, vamos ver como vai se comportar a tabela verdade dessa disjunção. Acompanhe aqui comigo. Tenho, então, a proposição P, a proposição Q, e depois a proposição relacionada. Verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso. Verdadeiro, falso. Verdadeiro e falso. Na disjunção exclusiva, se uma sentença é verdadeira e a outra sentença for falsa, isso para mim será verdadeiro. Por que então nesse caso vai ser verdadeiro e falso, ou falso e verdadeiro, para ser verdade? Porque é exclusiva. Você tem que tirar uma delas. Então, se eu estou tirando uma proposição, como poderá as duas ser verdadeiras ou as duas ser falsas? Não tenho como. Então, veja bem, na relação, então, exclusiva, temos que, se ela for verdadeira e se ela for verdadeira, ela é falsa. Mas por que falsa? As duas são verdade, porque é uma exclusão. Uma das duas proposições não pode ser verdade. Agora, se eu tenho uma verdadeira
e eu tenho uma falsa, aí a afirmativa para mim é verdadeira. Mas, não tem sentido. Veja, tem sentido, porque é uma disjunção exclusiva. Ela tem que retirar a sentença. Então, retirando essa sentença, se uma é falsa e a outra é verdadeira, a sentença se torna verdadeira. Veja, ou você ganha um cachorro-quente ou você ganha um pastel. Se eu ganhei o cachorro-quente, eu não ganhei o pastel. Então, isso é verdadeiro. Porque você tem que excluir uma sentença. Se eu ganhei o pastel e não ganhei o cachorro-quente, beleza. A primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Então, a sentença é válida, porque você excluiu uma possibilidade. Por isso chama-se de disjunção exclusiva. Você retira uma possibilidade das proposições apresentadas. E se as duas são falsas, isso também é falso. Se as duas proposições são falsas ou verdadeiras, ela é falsa. Se uma proposição é verdadeira e a outra é falsa, então eu tenho uma proposição verdadeira. Ok? Exemplo. Uma diferença entre a disjunção inclusiva e exclusiva. Veja só. Mário vai ganhar um relógio ou vai ganhar uma pulseira. Eu estou incluindo uma possibilidade. Ele vai ganhar alguma coisa. Ou ele ganha um relógio ou a pulseira. Mas ele vai ganhar essa situação. Ele vai ter essa perspectiva. Ou ele ganha um ou ele ganha o outro. Mas ele pode ganhar os dois. Agora, veja. Ou o Mário vai ganhar um relógio ou o Mário vai ganhar uma pulseira. Se ele ganhar um, ele não ganha o outro. Mas aí no de cima, mas Mário vai ganhar um relógio ou vai ganhar uma pulseira? O que impede, por exemplo, dele ganhar os dois? Nada. Vai ganhar um relógio ou vai ganhar uma pulseira. Mas nada impede que ele ganhe os dois. Aqui na sentença de baixo, não. Ele vai ganhar um ou o outro. Por isso a primeira é chamada de inclusiva, porque ele ganha um, mas também pode ganhar o outro. Ao passo que, se ele ganhar um aqui embaixo, ele não ganhará o outro. É por isso que na tabela verdade da inclusiva, se eu tenho os dois elementos verdadeiros, é verdadeiro. Se pelo menos um é verdadeiro, é verdadeiro. Agora, como é uma exclusão, não. Um deles tem que obrigatoriamente ser falso. Então, lembre-se, disjunção inclusiva. Ele pode ganhar um ou o outro. Mas nada impede, veja, nada impede que ele ganhe os dois. Já na exclusiva, ele ganha um ou ganha o outro. Os dois ele não pode ganhar. Então, sempre lembre-se disso. Inclusiva inclui algo que você pode adquirir. Excluído tem que retirar uma possibilidade de ganho. Ok? No primeiro exemplo, aqui é a descrição do que eu acabei de salientar para vocês. Fiquem só atentos a essas condições. Condicional. Quando você condiciona, quando você relaciona duas frases em que uma é necessária para a interpretação da outra. Veja só. O símbolo é essa setinha. Tomem cuidado com a forma em que elas devem ser expressas, ok? Entre duas proposições e a nossa condicional. Cuidado com as palavras. Nós vamos utilizar aqui o se, então. Muitas vezes, em algumas frases, em algumas proposições, aparece somente o termo então. Então, você deve complementar dentro da frase, no início dela, se cabe o termo se. Por exemplo, você começa dentro de uma frase. Amanhã acontecerá um evento, então estaremos todos juntos. Veja, amanhã acontecerá um evento, então estaremos todos juntos. Aí eu posso complementar. Se amanhã acontecer o evento, então estaremos todos juntos. Então você pode, em algumas frases, ver se o termo se ele cabe para a aplicação da frase. Ok? Dentro da nossa tabela verdade, a condicional é falsa somente quando a primeira sentença é verdadeira e a segunda sentença é falsa. Então,
A condicional é falsa quando P é verdadeira e Q é falsa. Ou seja, quando a segunda condição, quando a segunda proposição for falsa. Vamos para a tabela verdade e ver como ela se apresenta. Primeira proposição, P. Segunda proposição, Q. Então, verdade, verdade, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. P condicional aqui. Então, se as duas afirmações são verdadeiras, eu tenho uma sentença verdadeira. Agora, se a primeira sentença é verdadeira e a segunda sentença for falsa, então eu tenho uma condição falsa. Por que nesse caso ela é falsa? Voltando aqui, ó. P é verdade e Q é falsa. Porque é uma condição, você precisa de uma relação entre as duas frases para que aconteça. Se você não tem uma relação direta entre elas, como eu posso descrever que as duas é verdadeira? É como se eu precisasse da segunda fala, é como se eu precisasse da segunda proposição para confirmar a primeira. Se a segunda não confirma a primeira, como que a sentença pode ser verdadeira? Então, é essas condições que eu preciso. Agora, se ela é falsa com verdadeira, isso é verdade. Aí fala, putz, já não estou entendendo mais nada. Vamos com calma, ó. Colocar uma sentença. E aqui é claro que é verdadeira. Coloque assim. Se o jogo acabar 0-0, então teremos pênalti. Tudo bem? Ok. Então coloca lá. Se o jogo acabar 0-0, primeira sentença. Acabar 0-0, primeira sentença, primeira proposição. Teremos pênalti. Então teremos pênalti. Segunda proposição. Se eu falo então, acabou 0-0. Acabou 0-0, verdadeiro. Legal. Aí eu coloco, mas não teremos pênalti, porque daí eu tenho uma negação, já que é falsa. Se a segunda sentença é não teremos pênalti, se teremos pênalti é uma falsidade, então essa afirmativa é verdade, porque ela não está ajudando a complementar a frase. Por quê? Veja, é uma condição. Se termina 0-0, tem que ter pênalti. Agora, olha na situação de baixo. Se o jogo acabar 2-0 para o 15 de Piracicaba, então não teremos pênalti. Se o jogo acabar 2-0 para o 15 de Piracicaba, então não teremos pênalti. O jogo acabou 1-0 para o 15 de Piracicaba. Então não teremos pênalti. Essa afirmativa é verdade. Então, se a primeira foi falsa, a segunda afirmativa, ela tem que ser uma afirmativa que reforce a primeira. E não que seja contraditória. Então, se aqui eu tenho uma afirmativa verdadeira, eu preciso ter aqui na condição uma afirmativa que confirme a primeira. Se aqui é verdade, eu preciso aqui de uma afirmação que confirme a primeira. Por isso é uma condicional. Essa precisa da segunda afirmativa. Ao passo que, se essa aqui é falsa, se essa primeira afirmativa é falsa, eu preciso de uma condição, ou seja, eu preciso de uma proposição que confirme a primeira. Entende? Então, se eu tenho uma afirmativa falsa, tudo bem. A segunda tem que ser verdade, mas para confirmar a primeira. Então, por isso condicional. Você tem duas proposições que se complementam para dar uma continuidade na relação. Eu preciso de uma relação entre elas. Se as duas são verdade ou se as duas são falsas, fica fácil. Mas muita atenção. Se a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa, a relação é falsa. Se a primeira proposição é falsa e a segunda é verdadeira, então a relação é verdadeira. Agora, veja aqui. Dizemos que P é condição suficiente para Q
e que é condição necessária para P. É onde eu estava salientando que o segundo elemento, a segunda proposição, ela é fundamental para confirmar a primeira. Por isso que ela é necessária para P. Porque eu preciso dessa sentença para confirmar a primeira proposição. Agora, na condicional, dizemos que P implica em que? É uma forma de representar a condição. Dizemos que P é antecedente a Q é consequente, ou seja, consequência. Essa consequência é o que vai confirmar a primeira ação. Por isso, a necessidade de um complemento entre elas. É uma necessária, é uma condição necessária para a outra. Ela precisa confirmar a primeira proposição. Na bicondicional, eu tenho o termo se e somente se. Uma seta de duas direções e a relação entre elas. Muita atenção nessas condições. Eu tenho o termo se e somente se. É uma bicondicional, uma dupla condição para que as frases sejam satisfatórias. Na tabela verdade, é verdadeira somente quando P e Q são ambas verdadeiras ou ambas falsas. Em toda e qualquer outra relação, ela é falsa. Então, é o oposto da nossa disjunção exclusiva. Ela é a oposição da disjunção exclusiva. Veja na tabela verdade. Temos o termo P, o termo Q. Verdade, verdade, falso, falso. Verdade, falso, verdade, falso. Bicondicional P, bicondicional aqui. Então, se as duas são verdadeiras, então é verdade. Agora, se uma é verdadeira e a outra é falsa, isso é uma condição falsa. Por que isso aqui agora acontece desse jeito? Aqui, falso e verdadeiro. Isso é falso. Falso e falso é verdadeiro. Mas por que agora, nessa situação, na bicondicional, por que ambas têm que ser verdadeiras e ambas têm que ser falsas para ser verdadeiro na sentença final? É bem simples. Porque ao mesmo tempo que a sentença P precisa da sentença Q para ser confirmada, no processo, ou seja, vice-versa, no caso é de trás para frente, em que eu relaciono a proposição Q com a proposição P, as duas também devem ser diretamente confirmadas. Então, se eu analiso de P para Q, a condicional de P para Q, uma tem que satisfazer a outra. Mas, de Q para P, eu tenho que ter a mesma satisfação. É como se eu falasse que a minha mão direita precisa da minha mão esquerda. A minha mão esquerda também precisa da direita. Então, uma precisa da outra em ambas as orientações. Por isso é uma verdadeira. Agora, se uma afirmativa cancela a outra, esse processo tem que acontecer dos dois sentidos. Não basta só de P para Q. Também tem que ser verdadeiro ou falso de Q para F. Então, na bicondicional, nós temos uma oposição em relação à disjunção exclusiva. Ok? Observe as relações que existem entre elas. Então, observe as relações, compreenda exatamente como aplicar cada um dos conectivos e, é claro, memorize a relação que existe entre eles. E, principalmente, como a tabela verdade de cada um é representada. Tá bom? Nas próximas aulas, vamos falar sobre a negação e a formação da tabela verdade com a negação dos conectivos. Ok? Bons estudos, um forte abraço. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
Música